sagradas do rio Nilo, que fugia então sem espuma e sem sombras e sem ondas, caminhavam na infância maravilhosa da terra a dor e a morte. Eram dois espectros longos e vagos, sem forma definida, cujos pés não deixavam traços na areia. De onde vinham, nem elas próprias sabiam. Guardavam silêncio e marchavam sem ruído, olhando as coisas recém-criadas. Foi isso, no 6º dia da criação. Hipopótamos descomunais mergulhavam o focinho no rio. Leões de jubas tão grandes que pareciam copas de árvores. Aves gigantescas que mal se equilibravam nas suas asas enormes. Elefantes sacudiam as cabeças e urravam com suas patas enfiadas naquela terra ainda mole. Fervilhava um mundo de seres novos e assustados, surpresos ainda com o milagre da vida. Havia como que uma interrogação inocente naqueles olhos brutos. Em passo triste, a dor e a morte caminhavam olhando sem interesse as coisas recém-criadas. Raramente marchavam lado a lado. A dor vai sempre na frente, ora mais vagarosa, ora mais rápida. A outra sempre no mesmo ritmo. Nunca se adianta, nunca se atrasa. Adivinhando de longe a marcha dos dois doentes, as coisas todas se arrepiavam, tomadas de horror, agoniadas. As folhas se arrepiavam, os animais se entreolhavam inquietos, e o vento, o próprio vento, parecia gemer mais alto, reagindo à aproximação lenta, mas segura, das duas inimigas da vida. De súbito, como se um braço invisível a detivesse, a dor parou, deixando aproximar-se a companheira. Para que mistério? Para que mistério? Oxalá, no capricho da sua onipotência, teria enfeitado a terra de tantas coisas curiosas. A morte estendeu os olhos até o limite do horizonte, abrangendo o rio e o deserto, e observou com um sorriso macabro. Para nós duas, talvez. E se nós próprios fizéssemos com as nossas mãos uma criatura na terra que fosse um objeto carinhoso do nosso cuidado, modelado por nós mesmas? O nosso filho seria com certeza diferente das aves, das baleias, dos tigres, dos ursos. Teríamos eu e tu, ele nos nossos braços, fazendo do seu canto ou do seu urro a música do nosso prazer. Eu traria sempre comigo, disse a dor, formando seu coração, acalentando a sua alma. E quando eu me cansasse, você o tomaria nos braços. O que acha? Queres? A morte consentiu. E desceram ambas as margens do rio, onde se abaixaram, sombrias, modelando o seu filho. Eu darei a água, disse a dor. Eu darei o barro, disse a morte, enfiando as mãos na terra pútrida.
E assim puseram-se a trabalhar. Seca e áspera, a lama se desfazia nas mãos da olheira sinistra. A dor, então, enchia de mais água. Traz mais água, pedia a morte. Mais água! A dor enchia as mãos e levava a companheira que moldava o barro. E logo, este se amoldava nas mãos magras de seus dedos que o comprimiam. Aos poucos, a criatura foi se formando. O cérebro, o crânio, o nariz, a boca, os braços, o ventre, as pernas. Tudo foi se formando de um jeito mais forte ou mais leve nas mãos da escultura silenciosa. Horas depois, possuía a criação um bicho desconhecido. Plagiado da obra divina, o novo habitante da terra não se parecia com os outros, embora, nas suas particularidades, fosse uma reminiscência de todos eles. O seu aparecimento no seio da animalidade alarmou a criação. As aves piavam nos ninhos amedrontadas, e os leões, as hienas, os ursos, os lobos, reconhecendo-se nele, arreganhavam os dentes ou mostravam as garras, como se a terra acabasse de ser invadida naquele instante por um ser inesperado, por um inimigo. Repelido pelos outros seres, marchava assim o homem pelas margens dos rios, custodiado pela dor e pela morte. No seu espírito inseguro, surgiam às vezes interrogações inquietantes. Mas certo de que se aqueles seres se assombravam com a sua presença, era porque reconheciam unânimes a sua condição superior. E assim, sentia prazer em amedrontar as aves e os outros seres que ele julgava mais fracos. Um dia, porém, orgulhosas de seu filho, as duas se desentenderam, disputando a primazia da criação. Quem o criou fui eu, dizia a morte. Fui eu quem contribuiu com o barro. Fui eu, gritava a outra. Que farias tu sem a água que amoleceu a lama? Fui eu! Fui eu! Fui eu! Fui eu! E como não havia nenhuma voz que as conciliasse, as duas resolveram que cada uma tiraria da sua criatura a parte com que havia contribuído. Eu dei a água, dizia a dor. Eu dei o barro, insistia a morte. Abrindo os braços, a dor lançou-se contra o monstro, apertando violentamente com as mãos. A água que continha no corpo do homem subiu até os olhos e começou a cair, gota a gota. E quando não havia mais água que espremer, a dor se foi. A morte, então, aproximou-se daquele monte de lama
amor nos ombros. E partiu. Adina